Então a humanidade criou os robôs e aí pensou que os robôs estavam contra eles, mas aí a humanidade começou a lutar entre si e aí aconteceu a calamidade e aí então os Ryukus são parte de humanos com crianças? Que confusão! Mas eu vou explicar aqui tudinho pra vocês sobre esse novo episódio de Tengoku Daimakyo que nos trouxe talvez algumas respostas, algumas perguntas e talvez até o mistério de como tudo aconteceu. Por isso sempre fique no vídeo até o final e bora conferir mais esse episódio de Tengoku Daimakyo. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um episódio de Tengoku Daimakyo. Simplesmente mais um episódio incrível que buga a nossa mente e a gente fica só imaginando como tudo aquilo pode ter acontecido. Qual a relação dos robôs com a humanidade? Qual a relação dos Ryukus com a humanidade? Será que aquelas crianças superdotadas têm os seus corpos imunes a qualquer tipo de doença ou até mesmo a qualquer outro tipo de ferimento? E são os seres perfeitos? Bom, muitas perguntas foram deixadas sem respostas, mas nós vamos teorizar aqui mais um pouquinho acerca desse anime. Por isso sempre fique no vídeo até o final. Muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Para todos aqueles que participaram da live ontem, muito obrigado de coração e vamos direto para esse episódio. Seguinte pessoal, o nosso episódio vai começar com a Kiruko tentando vender um CDzinho que eles encontraram no meio do caminho, e se eles conseguissem vender aquele CD, eles conseguiriam 400 mil de dinheiro, mas no final aquele CD nem rodava e eles não ganharam absolutamente nada. Enquanto ela tá fazendo negócios ali na cidade onde eles chegaram, o Maru tá jogando ali nos joguinhos e tudo mais, enquanto aparecem uns caras ali e começam a atrapalhar ele, ficam querendo bulinar ele, esse tipo de coisa. Pega ali no cabelinho do Maru, começa a querer zoar com ele, mas aí o Maru pega e só mete o socão na cara, mete um chutaço, o maluco cai no chão e eu pensava que ele tinha essas habilidades porque ele tem ali uma relação com os Ryukus, que são os comedores de homens. Mas na verdade não é isso, é que ele fez parte de uma gangue e provavelmente ele adquiriu essas habilidades por lá, aprendendo a lutar e esse tipo de coisa. Porque depois ele dá esse socão, ele vai lá pedir desculpa pro cara, porque ele meteu um soco e depois um chute. E aí os caras falam, ó, pede desculpa pra ele. Quando ele vai pedir, o outro vai lá dar um chute, quebra o dente dele. E aí vai um detalhe importante, né? O dente dele quebrou, mas ele disse pra Kiruko que o dente nasceria novamente. Então nós estamos ali pra ver umas pessoas não só superdotadas com alguns poderes, mas como também pessoas imunes a qualquer tipo de doença, transformando a humanidade em um ser, entre aspas, perfeito. Porque, bom, ele vai lá, ele toma um chute do cara, o dente dele cai, e aí ele vai lá, espanca todo mundo, detona os 8 caras que estavam ali. A própria Kiruko tava chegando, quando ela chega, ela já mete a bicuda no cara, nem sabe a situação e já mete a bicuda, porque ela já conhece o Maru há um tempo pra confiar nele. E essa parte é legal entre os dois, porque eles adquirem cada vez mais intimidade entre os dois, por ter passado muito tempo juntos, mas também por se darem muito bem. E um ponto importante acerca disso também é que saberemos um pouquinho mais da história do Maru, onde ele conta pra gente que ele nasceu no ano da calamidade, e isso é importante de detalhar, porque ele e outras crianças nasceram no ano da calamidade e ele já nasceu, aparentemente falando, dentro do pós-calamidade, ou seja, não nasceu, entre aspas, no paraíso. Mas a Miruka, que era a pessoa que andava junto com ele, parece ter informações privilegiadas acerca de quem é o Maru de verdade, embora ela não tenha revelado muita coisa pra ele. E o que aconteceu? Olha só, ele nasceu ali no ano da calamidade, ele passava fome, tudo, tinha ali algumas dificuldades, mas os adultos cuidavam deles. E aí eles levavam, né, igual uns nômades, né, levavam de um canto pro outro para as crianças sobreviverem e tudo mais. Só que o líder acaba morrendo numa disputa de território e o assassino do líder deles acaba levando o Maru e eles vão junto com uma gangue onde eles vão batendo em todo mundo, o Maru vai aprendendo as coisas e depois ele é acolhido pela Miruka. Miruka é essa que ensina a ele como matar os Ryukus, ou seja, os comedores de homens, e isso é bem interessante porque ela ensina, mas ela não tinha o mesmo poder do Maru. Outra coisa é, ela tinha a mesma doença do Tarao que vai morrer nesse episódio. E aí que vai o ponto. Talvez a Miruka seja uma pessoa que fez parte dos experimentos logo no começo, antes de surgir a calamidade. A calamidade surge logo a seguir. Então ela já fazia parte das cobaias e provavelmente o remedinho ou o negócio que ela diz que o Maru tem que colocar na sua irmã ou uma pessoa que é super parecida com ele, que no caso seria a Tóquio, pode ser até mesmo a cura para a doença daquelas crianças, para que elas sejam realmente imunes ou então para que mate o Ryuko dentro dela.
Pelo menos essa é a minha teoria. E o detalhe aqui é o seguinte: a humanidade já vinha fazendo ali alguns experimentos nos humanos com esses monstros, esses seres que eles acabaram criando, que dão poderes ou até mesmo habilidades especiais e também imunidade a todos eles. Mas também tem um detalhe que a gente não pode deixar de reparar, é que o Maru ele só começa a ter lembranças ali da sua infância a partir dos seus 5 anos de idade. Então pode ter acontecido alguma coisa dentro desses 5 anos, onde ele viveu aparentemente no paraíso, mas por algum motivo conseguiu fugir de lá, ou quando houve toda a explosão, ou alguma coisa que aconteceu naquele mundo, porque claramente não parece ter sido efeito só de guerra, mas também de algo que caiu na Terra, como um meteorito e alguma coisa desse tipo, ou então os Hirukus que começaram a invadir todos os cantos e matar todo mundo, e tudo graças às criações da humanidade, como aqueles robôs estranhões e também os próprios Hirukus. Mas aqui é só uma teoria. De toda forma, Kiruko tenta lembrar sempre o Maru, né? Fala pra ele, conta essa história várias vezes, porque às vezes você pode pegar um detalhezinho ali e pode ajudar. E ela é uma pessoa que pega muitas informações, então todos os livros que ela acaba pegando, ela dá uma lida antes dela jogar fora e ela vê se é inútil ou não, o que mostra que é uma pessoa super inteligente. E a Miruka, que é aquela outra personagem que eu teorizo aqui que seja a mãe do Tarao, talvez ela tenha deixado seu filho no paraíso, queria a cura para o seu filho, porque sabia que ele já tinha aquelas marcas no corpo, assim como ela, e por isso ela tem aquela arma super especial que ela entrega para Kiruko. E o detalhe é, ela se perdeu do seu filho e agora estava em busca novamente de encontrar o paraíso, mas visto que ela não conseguiria chegar a tempo por causa da doença, ela acaba morrendo no processo. Então seu sonho provavelmente era ver o seu filho de volta. E aí, bom, a Kiruko ela tá lá no meio da cidade, vai comprar um mapa, né, vendendo aqueles livros que ela tinha e tudo, vai recarregar ali as pilhas para a sua arma, e enquanto ela faz tudo isso, passam uns caras procurando pelo Maru, mas o importante é que eles estavam procurando o Maru não para bater nele, mas sim para recrutá-lo para um tal de Ministério da Reconstrução. E o que esse ministério parece fazer? Ele parece pegar pessoas que têm poderes ou habilidades especiais e reconstruir a humanidade. E aí, esse ministério parecia já estar na ativa lá nas antigas, quando o Robin acaba contando tudo isso para as crianças no passado. Por isso que ele sempre orienta elas a não falar nada com um desconhecido, não fornecer esse tipo de informação, mas parece que alguém descobriu que o Robin talvez estava atrás desse Ministério da Reconstrução e aí, ó, deu cabo dele, ou então ele simplesmente sumiu mesmo. De toda forma, isso abre um paralelo interessante. Por quê? Porque o Maru não está junto com a Tóquio. Claramente eles são irmãos. De onde eles nasceram, de que pessoa eles nasceram, nós não sabemos. Só que o ponto interessante de tudo isso é, se o pessoal do Ministério da Reconstrução tá querendo recrutar essas pessoas com habilidades e está envolvido com esses desaparecimentos, a gente tem um ponto a detalhar que na calamidade as crianças foram divididas. Algumas ficaram no paraíso e algumas ficaram fora do paraíso, mas isso não foi algo pensado, foi algo que acabou acontecendo. Nisso, aquela humanidade que tinha lá os robôs, por exemplo, acabou criando essas crianças superdotadas e ali nós temos o paraíso dos tomates. E nessa calamidade, nessa super explosão, ou a causa dessa super explosão do que pode ter acontecido, fez com que essa separação ocorresse. Então, ponto interessante, gostaria de saber o que vocês acham, porque a Kiruko tá voltando, né? Ela tá pensando assim, poxa, depois que o Maru, né, chegar lá no paraíso e tudo, eu vou ficar sozinho de novo. E por que ela tá ele tá triste? Porque ela se apegou muito ao Maru, e assim, não se apegou romanticamente falando, pelo menos não até esse momento, mas principalmente ela se apegou muito porque ela esteve sempre sozinha, e agora que ela está junto de alguém, ela quer permanecer junto com essa pessoa, o que traz uma parte mais legal assim da personagem, vendo ela um pouquinho menos como guarda-costas, e sim como uma pessoa de verdade que está sentindo falta de alguém, principalmente porque ela perdeu a irmã, né, que ele tá no corpo da irmã no caso, e perdeu os amigos, perdeu o Robin, perdeu todas as pessoas que eram muito queridas pra ele. E aí então ela tá indo pra casa, quando ela chega lá, o Maru não tá lá, e ela fala, meu Deus, o que aconteceu? Pegaram o moleque. E aí sai correndo e pergunta, Maru, cadê você? Começa a chorar, fica desesperada, não sei o que, fica louca. Só que o Maru tava no outro quarto. Mas o que o Maru tava fazendo? Ele tava, ó, batendo uma, né? E aí, por que ele tava fazendo isso? Porque tava querendo descarregar um pouquinho, né? Tá sempre ali com uma gatinha perto dele e
né? Então aí eu acho que ele aproveitou ali a revistinha e ó, bimbau Nicolau. E aí ele fez isso tudo, né? Ela ficou super aliviada porque ele tava bem, porque ele tava ali, porque ela não quer ficar sozinha. Então o Maru acaba abraçando ela, mas ele ainda estava com a manjuba ereta. E aí acontece que quando ele abraça ela, ela sente ali e fala assim, ó, tem um negócio duro aí, né? E o moleque tentando esconder de todas as formas que ele tava fazendo. Bom, de toda forma, eles também entram ali numa conversa sobre a teoria do porquê a calamidade acabou acontecendo. E a história é a seguinte, os humanos criaram robôs para ajudar os próprios humanos. Só que aí, os humanos ficaram meio assim, tipo, os robôs estão nos vigiando, né? Já começaram a ter aquele negócio assim, ó, a gente criou um negócio, uma inteligência artificial que vai roubar o nosso espaço, então é meio perigoso. Só que aí a humanidade ficou sem muito o que fazer, porque os robôs parece que faziam tudo para eles, e aí os humanos começaram a desconfiar um do outro, e entraram numa briga e acabaram se matando e todo mundo morreu, e aí aconteceu essa guerra e aconteceu a calamidade no final das contas. Pelo menos é essa a teoria que tinha no jornal. Então os robôs sim devem ter ali algum tipo de envolvimento, como nós vemos no Paraíso dos Tomates, mas em se tratando de humanidade nós podemos esperar tudo acerca dos humanos, não é? Porque, bom, está lá aquele cientista olhando os bebês e tudo, acaba encontrando a pegada da Tóquio, fica meio confuso e tudo mais, só que aí a gente tem que perceber que aquela pegada da Tóquio, se vocês repararem bem, ela pode até mesmo ser confundida com outras crianças, porque tem crianças ali que usam o mesmo sapato, então a possibilidade de eles entenderem que não foi a Tóquio e na verdade o Taka, que é aquele outro garotinho que é super forte e tudo, é muito plausível. E é então que nós vemos as crianças dançando, porque elas pensam que aquilo vai ajudar o Tarao a voltar ao normal. Outro detalhe é que o Tarao, ele era muito forte, mas depois da doença ele ficou completamente acabado, e aí foi passando o tempo, até o momento que aquele garoto acaba morrendo. Mas o detalhe desse garoto morrer vai muito além do que a gente imagina, porque nós descobrimos que uma tal de Asura, uma outra garotinha ali que era amiga do Kona, ela também morreu pela mesma doença. Na verdade, ela morreu por causa que ela se Sui, né? A gente já sabe. Provavelmente ela ficou muito louca da cabeça com os seus poderes. E aí que vai o detalhe. A velhinha fica triste pela morte do Tarao. Ela não quer repetir o dia fatídico, provavelmente se relacionando ali à calamidade, porque tudo deve ter acontecido naquele dia fatídico. E o ponto importante dessa culpa da velhinha, da nossa diretora, é uma das partes mais essenciais, porque ela diz que a mente que a garota tinha não comportava o seu próprio corpo, o que nos dá a entender que a garota ficou ou biruta da cabeça, ou a cabeça dela estava começando a explodir de tanta informação, ela não conseguia lidar com aquilo, ou seja, os poderes eram demais para ela, e aí ela acaba falecendo porque ela ficou maluca das ideias. Então nós temos ali uma junção, por exemplo, daqueles Hirukos bebês junto com as crianças que nascem, então eles fazem ali uma transfusão, e essas crianças não passam a ter só poderes, mas como também serem ou imortais e crescer até um tipo de estágio e ficar ali para sempre, se tornando assim os humanos perfeitos, ou essas crianças são embriões humanos, né? Ou seja, embriões que ovularam juntamente com aquele Hiruko nascendo, o que se transforma ali numa criança superdotada. E outro detalhe que um dos inscritos comentou aqui embaixo é que a mesma marca nos olhos daqueles comedores de homens ou aqueles bebês estranhos é a mesma marca que está no robô. Então o robô provavelmente ele guia basicamente ali a humanidade. Então sim, os robôs não só monitoraram a humanidade, como também agem como líderes de todos eles. E aí, não sei, né? Pode ser que seja isso, pode ser que não seja. De toda forma, a Tóquio começa a vomitar, começa a passar mal, parece que tá doente, e a gente não sabe se ela pegou realmente uma doença, alguma coisa dessa acabou acontecendo, porque ela teve contato com o Tarao, e na hora do Tarao ela bota a mão na boca, então indica que sim, ela acabou beijando ele, e através disso talvez os seus micróbios ou alguma coisa assim tenha passado pra ela, ou ela tá passando mal só porque ela tava chorando muito, ou tava muito triste. Às vezes acontece. E isso não pode acontecer, segundo a diretora. As crianças têm que ser imunes a todo tipo de doença, ou seja, tem que ser a humanidade perfeita. E olha só, o Tarao tinha uma super força, acabou adquirindo essa doença. E aí que liga os pontos. Era um menino fraco demais pra comportar todo aquele poder, assim como a Asura. Então, ponto interessante, fica com essas coisas anotadas na cabeça. Porque logo a seguir nós voltamos para Maru e para Kiruko, estão olhando ali o mapa, vendo onde tem ali água super potável, que o pessoal acaba anotando e tudo. Tem um lugar que é meio estranho, que tá escrito que são
pessoas estranhas que tem ali num cubículo de uma parte lá, eles estão bem curiosos, não sabemos se lá é o paraíso dos tomates, se são outras pessoas muito estranhas, se o paraíso do tomate, por exemplo, fica no céu, porque eu acho que, mano, tem muito cara de que esse lugar onde eles estão está lá no céu, assim, é tipo uma redoma lá no céu que está sendo cuidada, pelo menos é o que eu imagino. E aí então os dois estão lá trocando uma ideia quando chega aquele cara do navio. O cara do navio pegou ali uns pedaços de peixe, daquele peixe dos comedores de homens, ele tava guardando aquilo, mas o bicho acabou morrendo. Então parece que aquele líquido que ele colocou, não sei se era formol, não serviu de muita coisa, tanto que o cara fica, oh, não acredito que isso vai acontecer, porque ele queria encontrar um tal de um médico, um cara que quando ele junta ali pedaços de um comedor de homens juntamente com pedaços de humanos, ele consegue fazer com que a humanidade seja imortal. A Kiruko já pensa que esse médico deve ser aquele doutor, já quer sair correndo para aquele lugar onde ele está, que é a tal da Ordem Imortal, não sabemos que canto é esse, mas pode ser que finalmente encontraremos esse doutor, porque segundo o que esse cara diz, se você juntar um Hiruko com um ser humano, você adquire não só poderes especiais, como também a própria imortalidade. Aí nós temos que descobrir, né? Eu acredito muito que isso tem total envolvimento com a cirurgia da Kiruko e também sobre o Maru. Eles pegam ali algumas informações e vão direto para essa próxima cidade, enquanto no final, depois deles cremarem ali o corpo do menino, do Taral, eles acabam encontrando ali um pedaço que não conseguiu ser cremado e parece ser um pedaço de um Hiruko, ou então um embrião, alguma coisa assim, ou então o pedaço da própria doença do moleque, que deve ter nascido a partir daquele monstro que estava dentro dele e promovia esses poderes, provavelmente. É bem estranho, mas aquele pedaço ficou totalmente intacto. O que será que é isso? Não sabemos, mas provavelmente é uma doença nascida do próprio Hiruko que passa para as crianças e provavelmente todas as crianças ali terão uma doença uma hora ou outra. O episódio termina aí, mas eu gostaria de saber qual a teoria de vocês, gostaria de saber o que vocês acham das minhas teorias também, porque nos próximos episódios, será que nos solucionarão esses problemas? Sim ou não? Não sei. Acho que a Tóquio não tá doente, mas a probabilidade de estar doente e ter pegado uns germes ali do moleque é muito alta. E talvez por isso o Maru precise entregar aquela injeção para a Tóquio, não é? Bom, de toda forma, guardo o comentário de vocês aí embaixo. O Mano está vazando e te aguardo no próximo sábado. Beijo no coração. Fui, valeu.